João apertou o controle remoto com força nas mãos suadas, sem perceber que era o errado, e o entregou ao chefe durante a reunião urgente no escritório em Lisboa. Miguel, ao apertar o botão, viu não um slide da apresentação, mas uma foto íntima de João com outro homem, exposta na tela grande para todos os colegas. O silêncio chocante se instalou na sala, e João sentiu o mundo desabar, sabendo que sua vida secreta acabara de ser revelada de forma irreversível. O coração de João batia descompassado enquanto ele via os olhares dos colegas se virarem para ele. Alguns cochichavam, outros fingiam voltar ao trabalho, mas o dano estava feito. Miguel, com o rosto impassível, desligou o projetor rapidamente e dispensou a equipe com uma voz firme: continuamos amanhã. João, fique. A porta se fechou atrás do último funcionário, deixando os dois sozinhos na sala iluminada pelo sol da tarde que entrava pelas janelas altas do prédio no centro de Lisboa. João se sentou, as pernas tremendo, esperando o pior: demissão, humilhação, talvez até algo mais grave em uma sociedade ainda marcada por preconceitos. Miguel se encostou na mesa, cruzando os braços. Aos 35 anos, ele era o tipo de homem que impunha respeito, alto, com cabelos grisalhos precoces que lhe davam um ar de autoridade, e olhos castanhos que pareciam ler mentes. João, o que foi isso? Perguntou ele, a voz baixa mas carregada de intensidade. João, 25 anos, magro e com traços delicados, baixou a cabeça. Ele trabalhava na empresa de marketing há 2 anos, sempre discreto sobre sua orientação sexual, especialmente em um ambiente conservador como aquele. Foi um erro, senhor. Meu controle pessoal. Eu troquei sem querer. Mas Miguel não parecia zangado, em vez disso, havia uma curiosidade estranha em seu olhar. Erro ou não, agora eu sei algo sobre você. E você precisa saber algo sobre mim. A conversa que se seguiu mudou tudo. Miguel confessou que ele próprio lutava com sentimentos semelhantes há anos, casado com uma mulher por pressão familiar, mas vivendo uma dupla vida interna. Eu vi aquela foto e me vi nela, disse ele, a voz tremendo pela primeira vez. João ficou atonito, seu chefe, o homem casado e pai de família, admitindo algo tão pessoal. Era como se o chão tivesse se aberto novamente. Eles conversaram por horas, esquecendo o horário de saída. Miguel falou sobre sua juventude em Porto, onde cresceu em uma família católica rígida, forçado a reprimir qualquer dúvida sobre sua sexualidade. João compartilhou sua história: vindo de uma pequena vila no Alentejo, ele se mudou para Lisboa em busca de liberdade, mas ainda carregava o peso do medo de decepcionar os pais. Naquela noite, João saiu do escritório com a mente em turbilhão. Caminhando pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o ar fresco de janeiro o ajudou a processar o ocorrido. Ele havia evitado a demissão, mas ganhado algo mais perigoso: uma conexão inesperada com Miguel. Nos dias seguintes, o trabalho continuou normalmente, mas havia olhares trocados, conversas casuais que se estendiam. Miguel o convidou para um café após o expediente, alegando discutir um projeto. Sentados em uma esplanada com vista para o Tejo, eles falaram abertamente. Eu me casei aos 28 porque era o esperado, confessou Miguel. Minha esposa, Ana, é uma boa pessoa, mas eu nunca me senti completo. João ouvia, sentindo uma empatia profunda, mas também um alerta interno: isso poderia ser uma armadilha. A tensão crescia. Em casa, João morava sozinho em um apartamento modesto em Alfama, e as noites se tornavam longas reflexões. Ele pensava nos pais, que ainda o viam como o filho perfeito, e no risco de tudo ruir. Miguel, por outro lado, voltava para sua casa em Cascais, onde Ana e o filho de 5 anos o esperavam. Cada decisão agora carregava um peso: continuar a conversa ou cortar pela raiz. Uma semana após o incidente, Miguel enviou uma mensagem: preciso falar. Encontro no parque amanhã. João aceitou, sabendo que estava pisando em terreno minado. No Parque Eduardo VII, sob o sol morno, eles caminharam lado a lado. Miguel revelou mais: ele havia tido um relacionamento secreto na universidade, mas terminou por medo de escândalo. Eu paguei o preço da covardia todos os dias, disse. João, tocado, admitiu sua própria solidão. Eu saí com alguns caras, mas nada sério. Medo de me expor. A conversa fluiu, e pela primeira vez, eles se tocaram levemente, um aperto de mão que durou mais que o necessário. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação de Ana: onde você está? O jantar está pronto. Miguel desligou, o rosto sombrio. Eu não posso continuar assim. João voltou para casa com o peito apertado. Ele sabia que estava se apaixonando, mas o que isso significava para um homem casado? Os dias no escritório se tornaram uma dança de evitação e atração. Colegas sussurravam sobre o incidente do controle, e João sentia os olhares julgadores. Uma tarde, durante uma reunião, Miguel defendeu João de uma piada homofóbica de um colega, o que só aumentou as suspeitas.
Isso não é profissional, rebateu Miguel com autoridade. Após, em particular, ele disse: eu te protejo, mas e eu? Quem me protege de mim mesmo? A pressão familiar de Miguel veio à tona quando sua mãe ligou, insistindo em uma visita. Você precisa pensar no seu filho, disse ela. Miguel desligou, frustrado. Ele começou a questionar sua vida: o casamento era uma prisão ou uma escolha? João, por sua vez, recebeu uma carta dos pais convidando-o para o fim de semana. Venha, filho. Estamos orgulhosos de você. Ele rasgou o papel, sentindo culpa. As decisões se acumulavam, e o custo emocional subia. Os encontros se intensificaram. Miguel e João começaram a se ver fora do trabalho, sempre com cautela. Um jantar em um restaurante discreto no Chiado, onde conversaram sobre sonhos frustrados. Eu queria ser artista, mas meu pai me forçou a estudar administração, contou Miguel. João riu: eu estudei design, mas acabei em marketing por estabilidade. A química era inegável, mas cada riso era seguido de um silêncio pesado, lembrando-os das barreiras. Em casa, Ana notava as mudanças. Você está distante, Miguel. O que há? Ele mentia, dizendo ser estresse do trabalho. O filho, Pedro, perguntava: papai, por que você não brinca mais? Cada mentira era uma facada em sua consciência. Miguel se via dividido. Amar João significava trair sua família. Ele passava noites em claro, debatendo internamente. Eu mereço felicidade, questionava-se. João enfrentava seus próprios demónios. Uma ligação da irmã: mamãe pergunta se você tem namorada. Quando vai trazer alguém? Ele desconversou, mas o peso crescia. No trabalho, um colega o confrontou: aquele controle. Você é gay, né? Cuidado, hein? João negou, mas o medo de discriminação o consumia. Ele decidiu confrontar Miguel: isso está nos destruindo. Pare enquanto é tempo. Mas Miguel não parou. Em um fim de semana, ele inventou uma viagem de negócios e se encontrou com João em Sintra. Caminhando pelos jardins do Palácio da Pena, eles se abriram como nunca. Eu te amo, disse Miguel de repente, pegando João de surpresa. O beijo que se seguiu foi breve, mas carregado de anos de repressão. No entanto, o momento foi interrompido por uma mensagem de Ana: Pedro está com febre. Volte logo. Miguel partiu apressado, deixando João sozinho com o coração partido. De volta a Lisboa, a culpa consumia Miguel. Ele confessou parte da verdade a um amigo antigo, que o alertou: você vai perder tudo. Pense na sociedade, na família. Miguel sabia: em Portugal, apesar dos avanços legais, o preconceito ainda existia, especialmente em círculos conservadores. Seu pai, um homem tradicional, o deserdaria se soubesse. João, por sua vez, começou a duvidar. Ele vai me escolher ou a família? Em uma noite chuvosa, ele andou pelas ruas do Rossio, molhado e confuso. Encontrou um bar gay, onde conversou com estranhos sobre suas lutas. Amor assim sempre dói, disse um homem mais velho. João saiu fortalecido, mas determinado a pressionar Miguel por uma decisão. No escritório, a tensão explodiu. Durante uma discussão sobre um projeto, Miguel criticou João duramente na frente de todos, como forma de disfarçar. João se sentiu traído: você me usa e depois me humilha. Após, em particular, Miguel se desculpou: é para proteger nós dois. Mas João rebateu: proteção ou covardia. A briga os deixou exaustos, mas mais próximos no sofrimento. A família de João veio visitar. Seus pais, humildes agricultores, ficaram impressionados com o apartamento. Filho, você parece triste. Algum problema? João mentiu, mas sua mãe insistiu: casamento é importante. Não fique sozinho. Ele sentiu o abismo entre sua realidade e as expectativas deles. Após a visita, ligou para Miguel: eu não aguento mais esconder. Miguel, pressionado, marcou um encontro decisivo. Em um café à beira-mar em Belém, ele disse: eu vou contar a Ana. Mas preciso de tempo. João aceitou, mas com reservas. O que viria a seguir? O custo seria alto: divórcio, custódia, julgamento social. Miguel imaginava os olhares na igreja, os comentários no trabalho. João temia a rejeição familiar. A trama se complicava quando um colega descobriu mensagens no telefone de Miguel. Eu vi vocês dois. Cuidado, ou conto tudo. A ameaça pairava, forçando-os a uma aliança tensa. Miguel pagou o colega para silenciar, mas o ato envergonhou: estou-me tornando alguém que odeio. João, em paralelo, enfrentou um dilema ético.
Seu melhor amigo o aconselhou: deixe-lo. Você merece alguém livre. Mas o amor o cegava. Em uma terapia secreta, ele explorou seus traumas, bullying na escola por ser diferente. Eu lutei para me aceitar, e agora é isso. O clímax se aproximava. Miguel finalmente confrontou Ana: eu sou gay. As lágrimas dela foram um golpe. Como você pôde mentir por anos? O filho chorava, confuso. Miguel saiu de casa, indo para um hotel, o coração em pedaços. Ligou para João: eu fiz. Mas perdi tudo. João recebeu Miguel em seu apartamento, oferecendo um ombro para chorar. Você foi corajoso, disse, mas internamente questionava se valia a pena. Miguel, destruído, contou os detalhes, Ana gritando, jogando alianças, ameaçando custódia total. Ela tem razão. Eu a traí. João o consolou, mas sentia o peso da responsabilidade, ele era o catalisador dessa ruína. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou. No trabalho, demissões veladas, o colega chantageador espalhou rumores. Miguel foi chamado pela diretoria: sua vida pessoal afeta a imagem da empresa. Ele defendeu: minha orientação não muda meu profissionalismo. Mas o preconceito venceu, ele foi realocado para um cargo menor. João, solidário, enfrentou assédio, piadas, isolamento. Gay e agora amante do chefe. Patético, ouviu. A família de Miguel reagiu pior. Seu pai ligou: você envergonha a família. Não volta a Porto. A mãe chorava: o que Deus pensará? Miguel, católico praticante, lutava com a fé, era pecado amar João. Ele visitou uma igreja em Lisboa, rezando por respostas, mas só encontrou silêncio. João, por sua vez, contou aos pais. Em uma videochamada, ele disse: sou gay, e estou com alguém. O pai desligou, a mãe chorou: você nos mata de vergonha. A rejeição o quebrou, ele passou dias em depressão, questionando sua escolha. Valeu a pena destruir vidas por amor. Eles se mudaram juntos para um apartamento em Oeiras, fugindo do centro. Mas a convivência revelou rachaduras. Miguel, acostumado ao luxo, reclamava da simplicidade. João, mais jovem, queria liberdade, Miguel, responsabilidade com o filho. Visitas a Pedro eram tensas, Ana o olhava com ódio. Você destruiu minha família. Uma traição veio quando Miguel, em um momento de fraqueza, encontrou o ex-amante da universidade. Foi só conversa, jurou, mas João descobriu mensagens. Você me usa para sair do armário e depois volta ao passado. A briga foi feroz, pratos quebrados, palavras duras. Miguel saiu, voltando horas depois arrependido. Eu tenho medo de perder mais. A sociedade os testava. Em um evento LGBT em Lisboa, eles foram, mas Miguel se sentiu exposto. Eu não estou pronto para isso. João insistiu: precisamos lutar. Mas um ataque verbal de estranhos os abalou: aberrações. Miguel recuou, questionando tudo. João encontrou apoio em um grupo de terapia gay. Lá, ouviu histórias semelhantes, perdas, mas também vitórias. O preço da autenticidade é alto, mas vale, disse um membro. Inspirado, ele pressionou Miguel por compromisso real. Miguel, enfrentando a custódia, perdeu parcialmente, visitas supervisionadas. O juiz, conservador, comentou: sua escolha afeta a criança. Miguel chorou, culpando-se. Eu paguei caro pela verdade. A tensão culminou em uma discussão final. João disse: ou assumimos ou terminamos. Miguel, dividido, escolheu ficar, mas com reservas. Eles viajaram para o Algarve, buscando paz. Na praia, conversaram sobre futuro, casamento legal, adoção. Mas realidades os ancoravam. De volta, um confronto com Ana, ela o processou por alienação parental. Miguel defendeu no tribunal, expondo sua jornada. O juiz simpatizou, mas o dano estava feito. João, testemunha, sentiu o escrutínio. O processo judicial se arrastou por meses, drenando energias. Miguel aparecia no tribunal em Lisboa, vestindo terno impecável, mas com olheiras profundas. Ana, representada por um advogado agressivo, acusava: ele abandonou a família por um capricho. João, sentado no fundo, via Miguel defender sua identidade: não é capricho, é quem eu sou. O juiz, um homem de meia-idade, ouvia com neutralidade, mas o preconceito sutil pairava no ar. Fora da corte, a vida continuava caótica. Miguel perdeu amigos, convites para jantar cessaram, olhares desviados em eventos sociais. Em Portugal, aceitamos gays,
mas não quando destroem famílias, disse um ex-colega. João enfrentava o mesmo no trabalho, promoções negadas, isolamento. Ele considerou mudar de emprego, mas Miguel o dissuadiu: lutemos juntos. A família de João tentou reconciliação. Sua mãe ligou: venha para casa, sem ele. João recusou: ele é parte de mim. O pai, teimoso, cortou contato. A dor era constante, João sonhava com aprovação que nunca viria. Miguel, em terapia, explorava Mauta Nossé: eu magoei Ana e Pedro. Sou egoísta. O terapeuta respondia: autenticidade não é egoísmo, mas tem custos. Inspirado, Miguel escreveu uma carta para o filho: papai te ama, e um dia explico. Mas Ana a interceptou, aumentando a hostilidade. Uma reviravolta veio quando o ex-amante de Miguel reapareceu, oferecendo apoio. João descobriu um encontro, só conversa, repetiu Miguel. Mas a desconfiança cresceu. Você me traiu emocionalmente. Miguel admitiu: estou perdido. Eles se separaram temporariamente, João voltando para Alfama sozinho. Na solidão, João refletiu sobre escolhas. Ele encontrou um novo emprego em uma agência progressista, onde sua orientação era aceita. Finalmente, respiro, pensou. Mas sentia falta de Miguel. Ligou: precisamos conversar. Eles se reencontraram em Coimbra, neutro. Miguel confessou: eu errei, mas te amo. João perdoou, mas com condições, sem mais segredos. Eles voltaram, mais fortes, mas marcados. O veredito do tribunal: custódia compartilhada, com condições. Miguel celebrou, mas Ana jurou vingança: você pagará. Pedro, confuso, perguntou: papai, quem é João? Miguel explicou delicadamente: um amigo especial. A sociedade os testava mais. Em uma manifestação LGBT no Porto, eles foram, mas Miguel hesitou. Um ataque de extremistas os separou na multidão. João foi agredido verbalmente, Miguel defendeu, levando um soco. No hospital, com curativos, eles se uniram: valeu a pena. João enfrentou sua família novamente. Em uma visita ao Alentejo, apresentou Miguel. O pai gritou: saiam. A mãe chorou, mas disse: dê tempo. A rejeição doeu, mas plantou sementes de mudança. Miguel perdeu o emprego antigo, abrindo uma consultoria própria. Liberdade custa caro, disse. João apoiou, mas financeiros apertavam. Eles venderam bens, vivendo modestamente. Uma traição final: um amigo de Ana vazou a história para a imprensa local. Executivo abandona a família por amante gay. O escândalo explodiu, chamadas anônimas, ameaças. Miguel debateu-se fugir do país. Enfrentando a tempestade midiática, Miguel e João se isolaram em uma casa alugada no Minho. A imprensa os perseguia, repórteres à porta, artigos sensacionalistas. Eu me tornei um exemplo negativo, lamentou Miguel. João respondia: ou um de coragem. Eles contrataram um advogado para processar por difamação, mas o dano à reputação era irreversível. Pedro sofreu na escola, colegas zombavam. Miguel o visitou: filho, a verdade liberta. Mas Pedro rebateu: porque você deixou mamãe. A culpa o consumia, ele questionava se sua escolha era certa. João perdeu contatos profissionais, clientes cancelavam. Preconceito econômico, pensou. Mas encontrou aliados em comunidades online, compartilhando sua história anonimamente. Muitos passam pelo mesmo. A família de Miguel tentou intervir. Seu irmão veio: volte para Ana, pelo bem de todos. Miguel recusou: eu vivi uma mentira por tempo demais. O irmão partiu, cortando laços. A mãe, doente, implorou: não me mate de tristeza. Miguel visitou, explicando: mãe, Deus ama a todos. Ela abrandou, mas o pai permaneceu rígido. Em uma noite de reflexão, eles discutiram o futuro. Casamos? Perguntou João. Miguel hesitou, contando contra. Mas decidiram sim, em uma cerimônia discreta em Lisboa. Amigos LGBT compareceram, aplaudindo. Ana soube e enviou uma mensagem: parabéns, destruidores. O casamento trouxe paz temporária, mas desafios continuaram. Miguel lutava pela custódia plena, perdendo batalhas. João enfrentava depressão, medicado. O preço da felicidade é eterno. Anos passaram, Pedro cresceu entendendo. Aos 10, disse: papai, eu aceito João. Lágrimas fluíram. Ana, com tempo, perdoou parcialmente, pelo bem do menino. João reconciliou com os pais, uma visita emocionante, abraços tímidos. Filho,
Erramos, admitiu a mãe. O pai murmurou, seja feliz. Miguel, em sua consultoria, prosperou com clientes progressistas. A verdade abriu portas. João publicou um livro anónimo sobre sua jornada, inspirando outros. Mas cicatrizes permaneciam, noites de insônia, medos recorrentes. Eles se perguntavam, valeu? Foi certo priorizar o amor próprio em detrimento das expectativas sociais e familiares?